E aí, turminha, vamos continuar a nossa aula? Agora nós vamos entrar em geografia. Então, nós vamos começar o nosso manual de geografia. Então, nós vamos ver lá na página 2 os recursos naturais na vida cotidiana. Lembrando de colocar a data, hoje é dia 5 de novembro. Lembrando também que, olha só, o que são os recursos naturais? Tudo que a gente obtém da natureza, não é mesmo? A gente já está vendo isso há muito tempo. Recursos naturais, tudo que a gente tem da natureza. Então, olha só, no Dia Internacional do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, a professora Fernanda preparou uma grande surpresa para os seus alunos. Ela fez uma linda decoração na sala de aula, com fotos, cartazes e enfeites representando elementos da natureza. Então, vou até aumentar aqui para a gente ver melhor. Olha só, os elementos da natureza. Bonito, né? Então, quando a turminha entrou na sala, todos ficaram muito curiosos para ler os cartazes e ver as fotografias. Olha só, observem bem o painel de fotografias com atenção. Quais são os elementos da natureza que as pessoas estão utilizando em cada foto? Então, aqui, nesta foto, qual é o elemento da natureza? E nesta foto, o que nós temos aqui da natureza? Nesta e nesta. Bom, anote aí. Lá na página 3, olha o outro cartaz. Dia Internacional do Meio Ambiente. Os recursos naturais são essenciais para a nossa vida. Você acredita que os elementos naturais são importantes para nós, seres humanos? Anote aí o que você acha. Agora pensa um pouquinho, turminha, sobre as atividades que você faz no seu dia a dia, ao longo do dia. Você utiliza ou consome algum recurso natural? Questão 4. No cartaz que a professora Fernanda pendurou na lousa, está escrito que os recursos naturais são essenciais para as nossas vidas. Você concorda com essa afirmação? Por que você concorda com ela? Pense bastante, hein? Aí nós vamos entrar no capítulo 1, nossa relação com os recursos naturais. A Anitta e a sua turma, elas estavam ansiosas para ouvir o que a professora Fernanda tinha a dizer sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. Ela explicou que essa data comemorativa foi criada para conscientizar as pessoas a respeito da importância que nós temos em preservar os recursos naturais. Por esse motivo, ela havia decorado com muito carinho toda a sala de aula para recebê-los. Para comemorar esta data, turminha, hoje vamos aprender sobre a importância dos recursos naturais em nossas vidas. Mas o que são recursos naturais mesmo? Será que a Anitta já esqueceu? E aí, meus amores, como você explicaria, como você responderia esta questão para a Anitta? Podemos citar como recurso, exemplos de recursos naturais, a água, o solo, o vento, a luz solar, os minérios, os animais, entre outros. Todos eles são extremamente importantes para a nossa vida. Para que os alunos pudessem refletir, pensar um pouquinho sobre a importância dos recursos naturais, sabe o que a professora Fernanda fez? Propôs uma atividade. Então, agora é hora da gente ajudá-los com essa tarefa. Olha só o quadro que a prof. Fernanda deu para eles. Vocês têm que ajudá-los a completar este quadro, escrevendo a importância dos seguintes recursos naturais no nosso dia a dia. Então, o recurso natural, o A, já foi feito, eles já começaram. Então, o que eles colocaram que é importante? Por que é importante a gente ter o A?
É necessário para que todas as formas de vida possam respirar. Sem ele, não existiria vida na Terra. E a água? Por que a água é importante? Anote aí. E o solo? Por que o solo é importante na nossa vida? Eu escrevi na minha tabela que a água é importante porque hidrata o corpo. Mas a água não é utilizada apenas para hidratar, não é, professora? Na aldeia, ela tem muitas outras finalidades. E está correto, Marina. A água é um recurso com muitas outras utilidades. Então, a professora Fernanda explicou que os rios são os principais corpos d'água que abastecem as cidades e o campo, e que o relevo dos locais por onde eles passam influenciam no seu aproveitamento. Olha só o que a professora nos falou. Os rios que apresentam desnível em seu percurso, formando quedas d'água, são chamados de rios de planalto. Por que planalto? Vocês vão estudar em relevo que o planalto é a parte reta mais alta. Então, aqui, ó, a água ela está descendo, ela está vindo numa parte reta mais alta e aí tem uma queda d'água. Por isso que são rios de planalto, que vêm de cima para baixo. Por outro lado, os rios que correm em terrenos mais planos, sem desnível, ou seja, sem queda em seu curso, são chamados de rios de planície. Por que planície? Porque planície é a parte reta do relevo. Então, aqui nós temos o Rio das Cataratas da Foz do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. Quem já foi ver as cataratas do Rio Iguaçu, da Foz do Iguaçu? Eu nunca fui, mas eu tenho vontade de conhecer. E aqui nós temos o quê? O Rio Iguaçu também, no estado do Paraná. E esse rio é um dos rios que formam as cataratas de Foz do Iguaçu. Ele marca a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então, o que acontece? Essas águas aqui que estão vindo retinhas, vai ter uma hora que elas vão se encontrar com este outro rio. E aí, esse rio de planície que é reto, ele vai se formar num rio de planície um rio de planalto, porque ele vai ter uma parte que vai ser reta, porém ela é mais elevada. Agora, como você não pode se juntar a um colega, você vai observar essas imagens e você vai escrever como você imagina que para que serve cada um desses rios. Para que serve, será, esse rio de planalto? E para que serve esse rio de planície? Escreve o que você acha, tá? Aqui embaixo, agora que a gente vai ler mais algumas coisas, eles vai te dar alguma dica que você pode utilizar para escrever a sua resposta. Olha só, os rios de planalto podem ser aproveitados para gerar energia por meio das usinas hidrelétricas, porque, como nós já vimos, a gente precisa dessas águas com força total para ajudar nas turbinas elétricas. Então, para que isso aconteça, a água desses rios é represada por barragens construídas em grandes obras, formando um imenso lago ou represa. Essa barragem pode ser aberta para que as águas do rio circulem normalmente, porque se estiver muito cheio, pode romper a barragem. Então, eles podem abrir para liberar um pouco de água. É nesse momento que a energia elétrica ela é gerada. Então, a gente vai ver aqui, ó, na próxima página, como que funciona uma hidrelétrica, né? Então, dentro das usinas hidrelétricas, há turbinas. Olha só as turbinas, como se fosse um ventilador que vai girando rapidinho. Quando as comportas se abrem, olha aqui as comportas, ó. O rio tá aqui, ó, todo represado, tá vendo? Quando as comportas se abrem,
a água do rio passa por elas e movimenta as turbinas. Então, vai passar pelas comportas e vai fazer as turbinas se movimentarem. Esse movimento gera energia. Veja na foto maior a hidrelétrica de Itaipu, localizada no estado do Paraná, que produz energia para o Brasil e para outros países. No detalhe, veja alguma das turbinas da hidrelétrica. Então, nós temos aqui, ó, a casa de força, a barragem, para segurar a água, ó. Essa água aqui, ela veio de um rio. Como foi feita a barragem? O que é uma barragem? Barrou, então a água não pode passar. Quando que a água passa? Quando as comportas são abertas, né? Então, olha o que a Prof. Fernanda fala. As usinas hidrelétricas usam força da água para gerar energia. Então, a água entra com velocidade, faz as turbinas rodarem, girarem, e aí vai fazer a energia, né? Vai transformar essa força em energia. Então, depois de observar essa imagem aqui em cima, você vai fazer o que está sendo solicitado. Localize as comportas, as turbinas e a barragem. E marque com X, usando lápis de cor. Tá fácil, né? Letra B. Por que podemos dizer que os elementos que você assinalou acima são fundamentais em uma usina? Por que a gente pode dizer que esses elementos são primordiais, são fundamentais? Se não tivesses esses elementos, o que iria acontecer? E aí, onde a gente mora? Há alguma usina hidrelétrica? Se sim, escreva o nome dela. Aí o Massaro ouviu a explicação com atenção, mas ficou curioso para saber se os rios de planície, que é o retinho, também seriam aproveitados de alguma forma. A professora Fernanda explicou que esses rios podem ser aproveitados para navegação, porque, olha só, navegação com barco, com uma lancha. Agora, será que eu poderia ir de barco para um rio de Planalto? Não, né? Muito perigoso. Então, os rios de planície que são utilizados para navegação. Olha só. Então, observando essas imagens aí, você vai identificar algumas formas de aproveitar os rios de planície. O que está acontecendo aqui? Anote aqui embaixo. E aqui? O que eles estão fazendo? E o que eles estão utilizando? E nesta outra imagem? Então, hora da pesquisa. Como são aproveitados os rios onde você mora? Aqui não precisa fazer, tá bom? Questão número 6. Você já praticou alguma das formas de aproveitamento dos rios mostradas na atividade anterior? Qual? Qual das três? Qual das três você já praticou? Anote aqui embaixo na questão número 6. Pena que não podemos usar a água desses rios para regar as plantações de lugar que sofrem com a falta das chuvas. É aí que você se engana, Anitta. Muitas pessoas usam a água dos rios para irrigar as plantações. Olha só, a professora mostrou a Anitta as seguintes imagens. Então, nós temos aí a plantação de berinjela com canais de irrigação e nós temos a plantação de café em Carmo de Minas, em Minas Gerais. Olha só, a professora falou para eles que além da água, o solo e o relevo, o que é um relevo? É um conjunto de montanhas, de vales, de planícies, de planalto, que você vai estudar, tá? Também são recursos naturais como importantes para a agricultura, pois eles vão influenciar na realização dessa atividade. Então, aqui na questão seguinte, nós temos duas imagens. Então, olha só, nós temos áreas planas, por exemplo, são mais favoráveis para a prática agrícola do que regiões íngremes. O que é uma região íngreme? É uma região inclinada,
ou montanhosa. Então, vocês observando essas duas imagens da plantação de arroz em Indaial, Santa Catarina, e a plantação de café em Ouro Fino, não é aqui Ouro Fino, Ribeirão, não, Ouro Fino, Minas Gerais, vocês vão escrever qual é o terreno, ó, é a questão número 7. Descreva nos quadros acima como é o terreno de cada uma das áreas de plantação. Então, você vai escrever qual que é um terreno íngreme, que é inclinado, e qual que é um terreno plano, certo? É isso que você vai fazer. Em áreas planas, como as planícies, é possível cultivar diversos tipos de planta, como com o uso de maquinários agrícolas. Nas áreas planas, planície, eu posso utilizar o trator, as colheitadeiras e etc. Já em áreas íngremes, montanhosas, né, com mais curva, para que a agricultura seja praticada, as áreas planas precisam ser adaptadas. Então, olha só, nós já vimos isso aqui, né? Nós já estudamos. Algumas técnicas são bastante empregadas para isso, como a plantação em curvas de nível. Olha só o que eles fazem, é como se eles fizessem desenhos, né? Eles fazem degraus no terreno, na montanha, no morro. Para quê? Para ficar mais fácil, para que a água ela não encharque as plantas, né? Então, ó, ambas as figuras, elas têm a função de evitar que as enxurradas destruam o solo, que também não desmorone tudo. Então, você conhecia essas técnicas de plantação? Se sim, o que você sabe sobre elas? Anota aí. Acho que entendi. A água, o solo e a vegetação são recursos naturais essenciais em nossas vidas. Mas existem, né, professora, outros recursos importantes além desses? Será que existem? E aí, professora, o que você me falaria? Claro que sim, Otávio. Tudo que utilizamos em nossa casa ou na sala de aula veio de algum recurso natural. Ah, olha só! Então, agora, para a gente finalizar a lição de hoje, vocês vão fazer, sabe o quê? Vão olhar tudo ao redor onde vocês estão. Se você está no seu quarto, se você está na sala, se você está na cozinha. E você vai dar exemplos que confirmem o que a professora Fernanda disse. Você vai colocar coisas que você tem aí na sua casa, mas que são feitas a partir de um recurso natural. Não precisa escrever muito, não. Dê 3 exemplos, já está ótimo. Mas pense bastante. Tem que vir da natureza para ser feito o seu produto, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Faça com calma e atenção.